Absurdo e alerta geral com Vitor Pereira. Mais 2 jogadores saindo do Flamengo. Clube aprova orçamento de R$ 1 bilhão para 2023. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assiste até o final. Não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, uma empresa global bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários clubes ao redor do mundo. Se você fizer o seu cadastro agora na 1xBet, o primeiro depósito utilizando o nosso código RAFLA ganha 100%. Então depositou 50 ganha 100, depositou 100 ganha 200, 200 ganha 400, mas não se esqueça de colocar o nosso código, que eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. Jogos de amanhã, hein? PSG e Paris FC, amistoso aí, tem Liverpool e Milan, a Copa do Mundo tá no final. Sábado tem aí a disputa do terceiro lugar e no domingo tem a grande final entre França e Argentina. Bom, eu já começo esse vídeo com o assunto principal, e é mais um alerta para a nação rubro-negra, né, para o torcedor do Flamengo, uma nota assustadora do Globoesporte.com sobre o novo treinador do Flamengo. Eu vou trazer primeiro a notícia e depois eu trago o meu comentário. Bom, a nota diz o seguinte: que o Vitor Pereira vai encontrar um elenco que teve um ambiente transformado para melhor por Dorival Júnior, que não teve o contrato renovado. Será preciso ganhar a confiança dos jogadores para que comprem as novas ideias. As impressões deixadas por Vitor Pereira no Corinthians. A nota já começa dizendo da relação dele com os jogadores. Ao longo do ano, muitos líderes do elenco do Corinthians foram deixando de gostar de Vitor Pereira. O técnico tem uma relação muito fria com o elenco no dia a dia, toma decisões sem muito debate e em alguns momentos é bastante direto em suas entrevistas coletivas, algo comum nos treinadores portugueses. Expondo alguns atletas, o Vitor Pereira não é adepto das conversas particulares, tem uma relação pouco paternalista. Isso foi desagradando alguns jogadores, mas o amor da diretoria e da torcida por ele era tão grande que o elenco se calou e seguiu trabalhando. Como os resultados em campo aconteciam, as crises foram sendo adiadas. Lembrando que o Vitor Pereira conseguiu levar o Corinthians à final da Copa do Brasil e terminou aí na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Após as conversas com os amigos do Corinthians, os jogadores do Flamengo ficaram preocupados. Em maio, teve uma cobrança ao jogador Roger Guedes. Em entrevista, após o Corinthians tomar conhecimento de que pegaria o Boca Juniors nas oitavas da Libertadores, Vitor deu longas explicações sobre Roger, que vinha de 3 partidas consecutivas no banco de reservas. O português disse que, com o respaldo do presidente Duílio Monteiro Alves, não teria pudor em expor posturas que vinham lhe incomodando. E aí, são falas tiradas da coletiva de Vitor Pereira, falando sobre Roger Guedes. Já tive 1, 2, 3 conversas. Ele, o Roger Guedes, é quase um filho, é uma boa pessoa, bom menino, mas se você tem 1, 2, 3 conversas e não vê alteração nenhuma, depois ele só acredita nas ações. Com meus filhos é igual, falam que estudam, não estudam. Se não vejo resultados, ou mostra ou não mostra. Hoje estou convencido no caso do Roger. Fica a sensação que eu sou mal por exigir o melhor para o clube, para colocar todos no mesmo nível, para lutar, ser competitivo. Eu que sou mal, isso não posso aceitar. Dizem que não tinha a necessidade de expor, mas chega a certa altura que precisa expor. Toda vez sou cobrado como se eu estivesse mal e ele bem. Ele e os outros, afirmou Vitor Pereira em coletiva no dia 27 de maio. Bom, tá certíssimo aí, na minha opinião, o Vitor Pereira em relação ao Roger Guedes. Se o jogador não tá dando resultado, você avisa 1, avisa 2, avisa 3, e aí, como é que faz? O treinador é cobrado na beira do campo pela torcida. O GL listou também aqui o episódio que ele teve com o Cantilho. Cantilho tem que ser mais competitivo.
E numa outra oportunidade, outro caso conversado entre atletas de Flamengo e Corinthians, foi uma coletiva em que Vitor Pereira explicou por que não havia levado o Cantillo para o jogo contra o América Mineiro. Na resposta, a exemplo do que fizera com Guedes, cobrou evolução nos aspectos físico e comportamental. Palavras do Vitor Pereira: o Cantillo sabe por que não veio. Tive uma conversa com ele. Tem que melhorar seu comportamento em treinos, ser mais competitivo. Tem que lutar por seu espaço. Se for mais competitivo, melhorar os índices físicos, terá oportunidade. Terá que voltar a competir, afirmou após a derrota por 1-0 para o América Mineiro em 18 de setembro. Outro jogador exposto durante a temporada foi o meia Luan, que disputou a reta final da temporada no Santos. As cobranças, porém, não tiveram repercussão negativa no grupo, já que o atleta não dava resposta. O Luan não queria nada com nada no Corinthians, essa foi a verdade. Desde que saiu do Grêmio, não conseguiu recuperar o seu futebol e aí acabou indo para o Santos. A nota do GE diz que o treinador se assustou com o calendário em seu primeiro ano no Brasil, teve dificuldades para administrar as cargas e viu jogadores sofrerem lesões. Isso fez com que adotasse algumas estratégias diferentes do início de sua passagem, poupando muitos jogadores e perdendo pontos importantes por enfraquecer demais o time. No Brasileirão, perdeu todos os jogos em que escalou um time B antes de jogos importantes pela Libertadores ou Copa do Brasil. Esse ponto aqui é um ponto interessante, que eu acho que ele não vai cometer isso no Flamengo por conta do último campeonato brasileiro nosso, que o Dorival começou a poupar na reta final. Então acho que a ordem que virá de cima é não poupar, é ir com tudo, força máxima, porque a gente precisa conquistar aí o Campeonato Brasileiro. Bom, o estilo de Vitor Pereira durante os jogos: um técnico inquieto que está sempre acompanhado de um bloquinho de papel e uma caneta. Ao longo do jogo faz anotações e recebe orientações de seus auxiliares. Luiz Miguel, primeiro auxiliar, é cunhado de Vitor Pereira, filho da sogra que está doente em Portugal. Luiz é bastante agitado e frequentemente faz reclamações com a arbitragem. O Vitor Pereira foi expulso algumas vezes no Corinthians por entrar em atrito com o árbitro. Algo interessante que acontecia no Corinthians com o preparador físico Antônio Ascensão é que durante o intervalo já sabia quem iria entrar no segundo tempo. Isso porque o jogador escolhido ia com o preparador para o gramado cerca de 10 minutos antes do reinício, para o aquecimento. Assim, a expectativa era para saber quem sairia. Agora é o ponto-chave da informação do GE para o torcedor entender. Irritação com vazamentos de escalação. Vitor Pereira é um técnico que respeita o papel da imprensa. Em suas entrevistas coletivas, pós-jogo, desenvolve os assuntos e dá respostas longas. Ele gosta de usar o mistério como arma e faz apenas treinos fechados. Nunca antecipou uma escalação. No Corinthians, quando o GE, Globoesporte.com, ou outros órgãos de imprensa anteciparam seus times, ele se irritou internamente e tentou achar quem as estava vazando. Ao longo do tempo, parou de fazer treinos com os 11 titulares e escondeu a escalação até mesmo dos jogadores, divulgando ao grupo apenas horas antes da partida. Tudo para tentar tirar essa arma do adversário. A falta de acesso ao CT chegava a prejudicar ações de marketing. Alguns acertos de patrocínio, por exemplo, previam visitas de patrocinadores ao CT. Como o português nunca abriu as portas para esse tipo de ação, os responsáveis pela área tiveram de fazer ajustes nos acordos previstos em contrato. Note que é uma matéria do GE, Grupo Globo, e o próprio GE disse que teve atrito com Vitor Pereira no Corinthians. O GE gosta de vazar a escalação. O Vitor Pereira não gosta desse vazamento de escalação porque atrapalha. Algo que acontece bastante dentro do Flamengo desde os tempos de Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus saiu, virou casa da mãe Joana. Todo mundo vaza a escalação no Flamengo. E ele vai fazer o possível e o impossível para descobrir o X9 dentro do clube de regatas do Flamengo. Isso incomoda alguns jornalistas. Reparem que certos jornalistas de São Paulo tiveram problema com o Vitor Pereira lá, porque eles vazavam a escalação do Corinthians. E o Vitor Pereira fez de tudo para acabar com isso.
Notem que o Vitor Pereira nem assumiu e já estão fazendo questão de queimá-lo e atrapalhar o ambiente do Flamengo. Se o Vitor Pereira fosse um treinador problemático, como trouxeram aí nessa nota, o Corinthians não ficaria tão sentido com a sua saída, né? Porque o Corinthians queria muito renovar o contrato do português. Os profissionais do clube queriam a permanência do Vitor Pereira. A torcida do Corinthians queria a permanência do Vitor Pereira. Então, fica aí uma reflexão do certo, do errado, qual o caminho. Bom, eu falando agora de mim, a minha opinião, eu não tenho procuração nenhuma para defender o Vitor Pereira. Mas o meu papel é apoiar todo e qualquer treinador que chegue ao Mengão. E faço isso e fiz isso com todos. Todos apoiei. Até o Paulo Souza eu apoiei a chegada, dei o respaldo, sabendo que não ia dar certo. Mas o meu papel é esse. Papel de influenciador é você defender os interesses do clube. E quando você vê forças externas querendo atrapalhar antes mesmo de começar, aí não. Aí a gente precisa fazer um alerta à torcida. E o torcedor não é bobo. O torcedor sabe quem é quem, o torcedor sabe o que está acontecendo. Nós teremos um início de ano jamais visto na história recente do clube. 3 grandes títulos em disputa. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o grande Mundial de Clubes. Então, gente, a gente tem que blindar o Flamengo nesse momento. É muito importante a união da nação rubro-negra. A união faz a força. E a gente não pode deixar ninguém atrapalhar o nosso ambiente. Ambiente que foi vitorioso em 2022. E a gente tem que começar sim em 2023. Porque se a gente não apoiar, se a gente não defender os interesses do Flamengo, quem vai fazer? Quem vai fazer isso? Bom, o Vitor Pereira, ele pode até não dar certo. Como muita gente acha que ele não vai dar certo. Mas eu vou apoiar até o fim, eu vou fazer a minha parte para que dê tudo certo, né? Pelo menos é a minha opinião. Valeu, galera. É mais um recado aqui, um sinal de alerta. Pelo que eu tô vendo que está acontecendo aí nesse momento. O cara nem assumiu, vai assumir só em janeiro. E já estão fazendo tudo isso. Esse tumulto todo, tumulto danado. Bom, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou por unanimidade a proposta orçamentária na noite de ontem. O orçamento ficou projetado em R$ 1 bilhão, 158 milhões do que a receita total de 2022, né, dessa temporada. Essa temporada a receita foi de 1 bilhão e 158 milhões. Então foi aprovado o orçamento para o ano que vem, 2023, de apenas 1 bilhão. Quer dizer, apenas 1 bilhão é muita grana, é muito número. O clube entende que prêmios de eventuais conquistas não podem ser levados em conta, já que não há garantias de novos títulos. Para 2023, o Flamengo, como em temporadas anteriores, prevê que chegará à semifinal nas Copas, né? A Copa Libertadores e também a Copa do Brasil, e também segundo lugar no Campeonato Brasileiro, meta que acabou descumprida esse ano. Bom, para a gente terminar aqui, vamos falar da situação de 2 atletas que retornaram de empréstimo e não continuarão no clube. Depois de atuar no Juventude em 2022, o atacante Vitor Gabriel voltará a ser emprestado pelo Flamengo. Está aí na negociação final, os trâmites estão sendo resolvidos para que o Vitor Gabriel seja emprestado novamente, só que dessa vez ao Ceará. Está bem encaminhado aí para ele defender o Ceará até dezembro de 2023. E com o atual vínculo com o Flamengo, também é válido até dezembro de 2023, a diretoria vai prorrogar esse vínculo por mais 6 meses, ou seja, até junho de 2024. Aí, se o Flamengo tiver interesse, pode renovar por mais 6 meses. Na última temporada, Vitor Gabriel disputou 35 partidas pela equipe de Caxias do Sul, 7 como titular e marcou 3 gols. É a terceira vez que o Flamengo empresta o Vitor. Em 2020, ele foi para o Braga de Portugal em sua primeira experiência internacional. E o Flamengo também deve reemprestar o zagueiro Gabriel Noga.
É isso, gente. Eu volto a qualquer momento com novidade. Do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!